Torcedor da Raposa, se prepare, porque o que vamos revelar agora pode transformar completamente o cenário do Cruzeiro e mexer com cada fã do clube. Mas antes, já te peço, inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações e fique ligado. Nos últimos dias, os corredores da Toca da Raposa têm sido palco de rumores intensos e negociações secretas, e o nome que mais tem chamado a atenção é o do meio-campista Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia. Desde que chegou ao clube russo, Gerson enfrenta dificuldades para se firmar como titular absoluto. Apesar disso, ele não se deixa bater. O contrato vai até junho de 2030, e o brasileiro segue buscando seu espaço, mostrando qualidade técnica e presença em campo sempre que é chamado. E é justamente essa busca por protagonismo que alimenta uma possibilidade que tem deixado a torcida cruzeirense em alerta. Gerson poderia retornar ao Brasil. As especulações indicam que tanto Palmeiras quanto Cruzeiro estariam dispostos a iniciar conversas, embora seja um caminho repleto de complexidades. Para o Cruzeiro, a negociação seria uma mudança de estratégia. O clube vinha priorizando jovens promissores, com potencial de revenda, e agora poderia abrir espaço para um jogador experiente, com passagem pela seleção brasileira e histórico de protagonista em grandes clubes. O cenário, portanto, é intrigante. Não podemos descartar nada. Até porque o Zenit, clube de Gerson, está de olho no zagueiro Bruno Alves, jovem promessa do Cruzeiro, avaliado em 100 milhões de euros, aproximadamente 630 milhões de reais. Uma eventual troca entre os dois jogadores começou a ser considerada, e essa possibilidade mexeu com a imaginação dos torcedores. Imagine, a Raposa poderia abrir mão de seu talento defensivo mais promissor, e em contrapartida trazer um jogador internacional, capaz de transformar o meio-campo e liderar a equipe dentro de campo. Fontes ligadas ao clube russo indicam que a troca não é apenas uma especulação, há interesse real, ainda que nada tenha sido formalmente negociado. Além disso, é provável que qualquer transação envolva compensações financeiras adicionais para viabilizar o negócio. A expectativa agora gira em torno do rendimento de Gerson nos próximos meses. Seu desempenho no Zenit até o fim do ano pode ser decisivo para definir se ele será considerado negociável ou se permanecerá no futebol europeu. Para os torcedores do Cruzeiro, a ideia de ter Gerson no elenco é eletrizante. Estamos falando de um jogador que, até pouco tempo atrás, era titular da seleção brasileira e destaque absoluto do Flamengo. Um atleta acima da média, capaz de organizar o jogo, criar oportunidades e decidir partidas com passes precisos e visão de jogo rara. Para Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, Gerson seria um reforço que mudaria a dinâmica do time e acrescentaria uma qualidade técnica difícil de encontrar no futebol brasileiro atualmente. Mas não é apenas o talento em campo que chama atenção. A chegada de Gerson traria um efeito psicológico poderoso para a equipe e para a torcida. O simples fato de o nome dele estar vinculado ao Cruzeiro reacende esperanças, faz com que cada partida seja encarada com mais ambição e coloca a equipe em um patamar diferente de visibilidade. A torcida começa a imaginar como ele se encaixaria, quais jogadas poderiam ser criadas e como o meio-campo se transformaria com sua presença. Porém, é importante destacar que nada está fechado. O Zenit ainda não demonstra vontade oficial de negociar o brasileiro, e o futuro de Gerson continua em aberto. Mas a possibilidade de uma troca envolvendo Bruno Alves, jovem joia defensiva do Cruzeiro, mantém todos em estado de expectativa máxima. Cada jogo do brasileiro na Rússia, cada atuação decisiva ou desempenho apagado, pode definir os próximos passos dessa negociação que já é considerada por muitos como potencialmente histórica. O mais impressionante nessa história é o contraste entre a juventude de Bruno Alves e a experiência de Gerson. Enquanto o Cruzeiro tenta se consolidar no cenário nacional com jovens talentos de projeção internacional, a chegada de um jogador veterano e renomado poderia acelerar o crescimento do time, fortalecer o meio-campo e trazer resultados imediatos. É o tipo de movimento que pode transformar não apenas a temporada, mas a trajetória do clube nos próximos anos. E para os torcedores que sonham com essa possibilidade, a expectativa só aumenta. A cada notícia, a cada rumor, cresce a ansiedade. Gerson chegando ao Cruzeiro seria uma virada de chave histórica, uma oportunidade única de ver um jogador de alto nível retornar ao Brasil e vestir a camisa celeste. Um jogador que já fez história no Flamengo, que conhece o peso de grandes competições e que poderia, imediatamente, influenciar o rendimento da equipe em partidas decisivas. Então, torcedor, fique atento, essa história ainda está longe de acabar. Cada detalhe, cada movimento nos bastidores da Toca da Raposa pode ser crucial. E você não vai querer perder nenhum capítulo desse enredo que promete marcar a história do Cruzeiro. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações e deixe sua opinião. Você acredita que Gerson pode mesmo chegar? Será que Bruno Alves será a peça-chave de uma negociação histórica?
Queremos saber como você imagina esse possível terremoto no futebol celeste. No último domingo, 26 de outubro de 2025, o Cruzeiro sofreu um golpe duro em campo. Wanderson, um dos principais atacantes da equipe, foi vítima de uma grave lesão no tornozelo direito durante a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O lance ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Wanderson avançava pelo lado esquerdo do ataque e foi atingido com força pelo zagueiro Gustavo Gomes, que aplicou a sola da chuteira diretamente no tornozelo do jogador celeste. O impacto foi tão violento que o atleta precisou deixar o gramado imediatamente, incapaz de continuar a partida. O árbitro Rafael Rodrigo Klein chegou a ser acionado pelo VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, para analisar a possibilidade de expulsão do defensor paraguaio. No entanto, após a revisão, o cartão aplicado foi apenas o amarelo, provocando revolta imediata da torcida e questionamentos da comissão técnica. A gravidade da lesão logo foi confirmada pelos exames médicos. Wanderson não atuará mais em 2025, deixando o Cruzeiro em uma situação delicada no ataque. A perda de Wanderson é mais do que apenas uma questão tática, é um abalo psicológico para o elenco. O jogador vinha se destacando e era peça fundamental nas construções ofensivas, sendo uma referência em velocidade, finalização e movimentação. Sem ele, a equipe de Leonardo Jardim precisará se reinventar rapidamente, ajustando formações e estratégias para manter o desempenho nas partidas restantes do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto a notícia da lesão trouxe preocupação, os bastidores da Toca da Raposa não param de gerar expectativa. Recentemente, surgiram movimentações importantes envolvendo o possível retorno de Gerson, que, caso concretizado, poderia equilibrar o time e minimizar o impacto da ausência de Wanderson. A chegada do meio-campista brasileiro seria um reforço de peso, capaz de criar jogadas, organizar o meio-campo e assumir responsabilidades que, agora, recaem sobre outros jogadores menos experientes. Além disso, a Raposa também conta com o apoio sólido de seu patrocinador, a CIMED, que desde 2022 acompanha de perto o desenvolvimento do clube. Em entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, o CEO da farmacêutica, João Adib, revelou que as negociações para a renovação do contrato já começaram, mostrando que o investimento no Cruzeiro vai muito além do tradicional patrocínio na camisa. A CIMED aposta em um trabalho que envolve categorias de base, futebol feminino, fisiologia e nutrição, proporcionando um suporte que impacta diretamente na performance dos atletas. Adib destacou ainda que novos produtos estão sendo testados diretamente com o elenco, incluindo soluções de performance esportiva e um novo hidratante, que será lançado no início do próximo ano. Esses produtos não apenas fortalecem a parceria entre clube e patrocinador, mas também contribuem para o desenvolvimento físico e técnico dos jogadores, um diferencial estratégico que pode ser decisivo em momentos de adversidade, como a lesão de Wanderson. Diante desse cenário, o Cruzeiro se vê em uma montanha-russa de emoções. Por um lado, a baixa de Wanderson obriga ajustes urgentes. Por outro, as negociações com Gerson e o suporte da CIMED abrem caminhos promissores para manter a competitividade do time. Cada jogo se torna crucial, não apenas pelos pontos em disputa, mas também para consolidar a confiança do elenco, testar novas formações e preparar o clube para uma temporada de desafios e oportunidades. Além disso, o interesse do Zenit no zagueiro Bruno Alves, jovem promessa cruzeirense, adiciona uma camada extra de expectativa. Caso a troca se concretize, o Cruzeiro teria em Gerson uma peça capaz de preencher lacunas no meio-campo, equilibrar o time e trazer experiência em jogos decisivos, enquanto Bruno Alves poderia gerar recursos financeiros significativos para o clube. Essa combinação entre renovação, reforço e oportunidade de mercado é o tipo de estratégia que mantém a torcida animada e conectada aos bastidores. Em resumo, embora o Cruzeiro enfrente uma baixa séria com a lesão de Wanderson, os movimentos nos bastidores mostram que o clube está se preparando para reagir. A chegada de Gerson, aliada ao trabalho da CIMED, representa não apenas esperança, mas um projeto estruturado para manter o Cruzeiro competitivo, transformar o elenco e, quem sabe, virar o jogo ainda em 2025. Torcedor, o que está por vir promete ser explosivo. Cada decisão tomada pelo clube, cada negociação e cada recuperação médica pode definir os próximos capítulos da temporada. Então, inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações e não deixe de comentar. Você acredita que Gerson poderia suprir a ausência de Wanderson? Ou acha que o Cruzeiro precisará de mais reforços? Queremos saber a sua opinião sobre essa verdadeira montanha-russa de emoções que envolve o Clube Celeste.